Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Texto bíblico que eu preguei há pouco tempo aqui, mas só tinha falado de uma parte. Agora eu vou falar da outra parte. Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse culto, por tua presença. Que o teu Espírito fale conosco, nos ensine e nos edifique, nos encoraje. Que o Espírito do Senhor aplique essa palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto clássico sobre a igreja. E essa semana nós comemoramos a Reforma Protestante. E a discussão sobre a igreja, a verdadeira igreja de Jesus. E nesse texto a gente precisa discernir, para entender o que é igreja, igreja com I maiúsculo e igreja com I minúsculo. A igreja com I maiúsculo é a igreja de Jesus. É a igreja una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 marcas da igreja de Jesus Cristo. É uma só, ela é santa, ela é católica no sentido de universal e ela é apostólica, que foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Nesse texto de Jesus, ele faz essa grande declaração sobre a igreja. Tanto é que quando ele fala sobre isso, aí ele muda de assunto. Ele diz: agora eu vou revelar o que vai acontecer comigo, porque vocês entenderam. Agora vocês fazem parte da minha igreja e agora vocês precisam entender, o que vai acontecer comigo, a minha missão. Então, uma virada, uma reviravolta aqui daquilo que Jesus começa a ensinar aos discípulos. De fato irmãos, que há várias igrejas cristãs hoje no mundo, há várias discussões, há várias formas e formatos de igreja. E à luz desse texto eu quero falar para você sobre o que é igreja. Porque às vezes a gente que frequenta a igreja não sabe o que é a igreja de Jesus e não sabe diferenciar a igreja única da igreja local, que a igreja presbiteriana Maranata é uma igreja local com I minúsculo, e tem a igreja de Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo, que não pode ser reduzido a uma instituição humana.
a uma denominação humana. E foi isso que os reformadores, há 500 anos atrás, eles fizeram. Eles resgataram, né? Ou Lutero costumava dizer que a igreja tinha sido raptada por Roma, e a missão dos reformadores foi tirar a igreja do cativeiro, do sequestro, do cativeiro babilônico. E à luz desse texto hoje eu quero falar sobre o que é a igreja. Talvez você frequente a igreja há tantos anos, mas você nunca refletiu sobre o que é a igreja. E aí tem um texto de um pastor que eu gosto muito, e esse texto aqui, nessas frases, ele explicou essa igreja com I maiúsculo. Essa igreja em Cristo, essa igreja que está em Cristo, essa igreja única, santa, essa igreja. Então ele diz o seguinte, e eu gosto muito desse texto, ele diz: ela é a igreja de Cristo, a fraternidade universal, a comunhão plural, diversa, o espetáculo cósmico da multiforme graça e sabedoria de Deus. A igreja é a expressão do que há de belo, porque é a única comunidade onde não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. A igreja é a comunidade onde não existe racismo, onde ninguém é julgado pela cor da sua pele, onde o preto e a branca, o branco e o preto se abraçam como irmãos, pois ela é a igreja, a família de toda gente, gente de toda raça, tribo e nação. A igreja é a comunidade onde não existe classismo, não existe escravo nem livre, não existe pobre nem rico. É a família onde todos têm lugar à mesa. É a casa onde jamais falta o pão. É o lugar da partilha, da generosidade, da solidariedade e da justiça que não deixa ninguém de fora. A igreja é a comunidade que não existe distinção de gênero, não existe homem nem mulher. A comunidade onde não existe machismo, feminismo, misoginia ou homofobia, pois todos somos apenas e maravilhosamente humanos, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Por isso a igreja é a expressão do que há de belo. A igreja é a comunidade da encarnação do amor, e por isso ela é gloriosa, porque nada brilha mais que o amor. Por isso que a igreja precisa ser corajosa, porque no mundo de muros e fronteiras, preconceitos e violências, a igreja é a convocação para a reconciliação, a igreja é a oferta de perdão, a igreja é o amor agredido que vira a outra face, porque a igreja é a noiva do leão que reina como cordeiro, e por isso ela chora e sente dor, porque não mata, morre de amor, morre de amar, pois sabe que o seu último brado será de vitória. Sabe que a última palavra não é morte, é vida, pois o cordeiro foi morto, mas venceu a morte, mas ressuscitou como leão, e ele ruge em triunfo, e quando ruge, faz o céu, a terra e o inferno tremerem ante o poder do amor. Amém. Essa é a igreja universal. Aí você fala, onde é que está essa igreja, pastor? Ela está parcialmente nas igrejas locais. E o desafio para a igreja local, para essa igreja, é se tornar semelhante à igreja de Cristo, essa igreja única e santa. E esse texto aqui vai nos falar, primeiro, sobre o erro fundamental da igreja. O erro fundamental da igreja católica romana, o erro fundamental da igreja presbiteriana, o erro fundamental das igrejas pentecostais, das igrejas históricas, o erro fundamental de toda a igreja, está aqui nesse texto. Então, vá lá para Mateus 16, depois que Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Todos eles fazem várias afirmações, e aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus faz um trocadilho. E aí Jesus diz para ele, bem-aventurado, feliz você é, Simão, porque essa revelação que você teve, não foi homem nenhum que te revelou, mas meu Pai te revelou quem eu sou. E aí Jesus vira para Pedro e diz assim, tu és Pedro, que quer dizer a pedra, que Jesus mudou o nome dele. E aí ele diz assim, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Então a igreja, o papado romano, dizia que Pedro foi o primeiro papa, e a igreja está edificada sobre o papa, e o papa é a pedra da igreja. Então esse é o erro fundamental, quando o homem se coloca no lugar de Cristo. O que Jesus está dizendo aqui, quem conhece o grego sabe, Jesus está dizendo, você é Pedro, e sobre essa pedra, essa confissão, essa palavra que você acabou de dizer, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada sobre a confissão, a revelação que Pedro teve. Depois que você teve essa revelação, depois que vocês tiveram essa compreensão, que eu sou o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, eu vou edificar minha igreja sobre essa revelação, porque a igreja é o fundamento. E aí você fala assim, mas é isso mesmo? Pergunte para o apóstolo Pedro. Então abra a sua Bíblia lá, eu vou mostrar isso para você, em Atos capítulo 4, logo quando o Espírito Santo desceu e Pedro foi pregar. Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro está pregando e ele diz, versículo 10 e 11, por causa do contexto, 11 e 12. 10, 11 e 12. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, se em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, o qual se tornou a pedra angular. A pedra angular é a pedra fundamental onde qualquer edifício é construído. É a base, pedra do ângulo que fundamenta. Então, Jesus é a pedra fundamental. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro diz que a pedra é Jesus. E agora você vai para a primeira carta de Pedro, lá na frente, 1 Pedro capítulo 2, quase no final do Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, pelo contexto. Diz assim, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Pois vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Pedro está dizendo, a pedra é Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é o centro da igreja. A igreja de Jesus é edificada sobre ele, porque não pode ser edificada sobre nenhum homem. E aí o erro fundamental é quando o homem toma o lugar da igreja. Aí veja Mateus 16, Jesus deu autoridade para Pedro e para a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Daí veio a lenda de que Pedro é o porteiro do céu, né? Aquelas piadas, que Pedro é o chaveiro lá do céu. Não é nada disso aqui, né? Porque Pedro vai pregar o evangelho. Como é que você abre o reino dos céus para uma pessoa? Pedro é o primeiro que prega no Pentecostes, depois é o primeiro que entra na casa de um gentil, e através dele o reino dos céus é aberto, ali em Atos capítulo 2, e depois Atos capítulo 10. E Jesus dá autoridade para qualquer discípulo que prega o evangelho e uma pessoa crê em Jesus, ela foi ligada no céu. E dá autoridade para a igreja de Jesus, também uma pessoa que se afasta da igreja, ou que peca publicamente e sai, a igreja desliga a pessoa, ela está desligada do reino dos céus, porque a igreja é esse meio que liga. Então dá autoridade para a igreja. Mas observe na sequência do texto, desde esse tempo,
começou Jesus. Jesus falou: eu vou ter que morrer, eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado. Aí o Pedro, o mesmo Pedro, chama Jesus do lado, verso 22. Pedro começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Pedro chamou Jesus e falou: Senhor, tem pena de você, tem compaixão, isso de modo algum acontecerá. Pedro, que teve essa revelação, na sequência, Jesus diz: Pedro, Satanás está falando pela sua boca, e você está cogitando as coisas desse mundo, não as coisas de Deus. Esse homem que teve essa revelação tão grande, essa confissão tão maravilhosa, dali a alguns instantes, está dando bronca em Jesus, está ensinando para Jesus, está repreendendo a Jesus. Qual é o erro fundamental da igreja? É ela se colocar no lugar de Cristo. É a igreja se colocar no lugar de Cristo e dizer: nós somos a salvação, nós administramos a salvação, só quem está no nosso meio é que é salvo, nós determinamos quem é e quem não é. A igreja se apossa de algo que é do próprio Cristo. Então esse foi o erro fundamental da igreja medieval, das igrejas hoje, de vários tipos de igrejas que surgem. As igrejas falham exatamente nisso. Ela se coloca no lugar de Cristo. Tinha um ditado, e ainda hoje, diz assim: fora da igreja não há salvação. E assim a pessoa está fora da igreja, da minha igreja, da nossa igreja, está fora da salvação. Alguém disse que foi de uma igreja e foi falar com o pastor que ia sair da igreja, e o pastor fez assim para ela, inspirou. Aí ele falou: o que é isso, pastor? Eu estou tirando a bênção da sua vida. Agora você está debaixo da maldição, porque você não está mais debaixo da minha cobertura, né? A cobertura do homem sobre o homem. Então a igreja, várias igrejas assim, que elas tomam o lugar de Cristo. Nós somos os únicos, exclusivos. Jesus só age aqui. Essa igreja é a igreja do poder, é a igreja do milagre, é a igreja disso, é a igreja daquilo. E aí se reduz Jesus, o Cristo, o Senhor, aquele que todas as coisas foram criadas por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Cristo que subjaz em tudo que existe e tem vida. Esse Cristo é reduzido a um templo de pedra, a uma instituição humana, a uma organização humana. E aí a igreja se torna o mediador. Não, para falar com Deus tem que ser aqui. Para ser abençoado tem que ser aqui. Para ser salvo tem que ser aqui. Eu costumo pensar que é como ter aquela fonte de água viva a jorrar, gratuitamente, generosamente, os rios de água viva. Aí chegou uma empresa, fechou, colocou muro, pegou lá, se apropriou da água viva e aí engarrafou a água e falou: agora a água viva é só a gente que vende, é produto exclusivo nosso, você tem que pagar. E aí agora, para você ter acesso à água da vida, você tem que comprar, e a gente administra e vende para você, e agora você se torna dependente nossa. Isso que aconteceu na igreja medieval, que a igreja, acontece hoje nas igrejinhas. Alguém falava assim: antigamente, o problema era o Papa. O problema hoje é que toda igreja evangélica tem um papinha, tem um Papa. Então a igreja evangélica tem centenas de papas, donos de igrejas, apóstolo, bispo, profeta, gente que vende, que determina, que dá cobertura para o outro, que manda no outro, que oprime as pessoas, e aí pessoas continuam oprimidas, escravizadas, presas à instituição, e não em relação com o Cristo. O poder da igreja é o Cristo, é a presença de Cristo, é a glória de Cristo, é o Espírito Santo. Mas quando a instituição se coloca no lugar, o homem, o pastor, o profeta, o mestre, o bispo, seja quem for, quando ele se coloca nesse lugar, para você ser abençoado, você tem que vir aqui, você tem que ouvir a minha pregação, eu tenho que orar por você
Você tem que estar nesse lugar. Eu já estou me colocando no lugar do anticristo. Eu já estou prendendo Cristo. Ninguém falou e explicou isso melhor do que Dostoiévski. Dostoiévski é considerado talvez um dos maiores escritores do mundo. E o maior livro de Dostoiévski chama Irmãos Karamazov. Dostoiévski é um russo, viveu no século XIX. Ele não servia a Deus, não cria em Deus, mas ele foi preso por fazer parte da conspiração política contra o czar Nicolau, e ele foi preso. E quando ele foi preso, ele foi condenado. E o czar fez uma coisa com aquele grupo ali, reuniu todo o batalhão e falou: vocês foram condenados à morte. E colocou todos eles no paredão, e os guardas pegaram as armas, apontaram para eles e falou: atirar. E o Dostoiévski estava ali. E o czar falou assim: não coloque bala, não os mate. Mas eles achavam que iam morrer. E o Dostoiévski, quando viu ali, falou: vou morrer, vou morrer, vou morrer. Essa experiência mudou a vida dele. Quando eles atiraram, não era bala, e o Dostoiévski se tornou cristão, se tornou um membro da Igreja Ortodoxa Russa, e foi um gênio como escritor. E nos Irmãos Karamazov tem um capítulo que chama o Grande Inquisidor. Estudiosos dizem que é o melhor livro do melhor autor e é o melhor capítulo, o Grande Inquisidor. A história do livro mostra, são vários irmãos discutindo, conversando, e o Alyosha é um monge, é um jovem que quer servir a Deus como monge. E o seu irmão é um ateu cético chamado Ivan. E o livro mostra um debate que os dois estão tendo sobre fé. Alguns dizem, o Nietzsche dizia que Dostoiévski foi o maior psicólogo que existiu antes da psicologia, porque ele percebia as nuances da alma humana. E aí o Ivan, conversando com o seu irmão, que é cristão, o Ivan fala para ele: eu compus um poema e eu vou ler esse poema para você. É a história do Grande Inquisidor. Então, dentro dos personagens, os personagens inventam outros personagens, É uma coisa, é um poema. Aí o Ivan começa a contar para o seu irmão a história do Grande Inquisidor, que é uma história passada na Espanha do século XVI, em plena Inquisição espanhola. E ele diz que de repente aparece o Cristo. Jesus entra, começa a andar. E ele não fala nada, mas todo mundo sabe que é ele. E aí as pessoas tocam nele, milagres acontecem, maravilhas começam a acontecer, as pessoas ficam impressionadas. E aí eis que chega o Grande Inquisidor, um bispo com quase 90 anos de idade, austero, severo, autoritário, chega, vê o Cristo ali e fala assim: mande prender esse homem. E aí leva Jesus para a cadeia. E lá tem uma conversa. O bispo fala um monte de coisa para Cristo. Fala um monte de coisa para Cristo. Em suma, ele diz assim: o que você ensinou não funciona. O ser humano não pode ter liberdade. A liberdade é um peso grande demais para a humanidade carregar. Ninguém quer ser livre, eles querem ser escravos. Eles entregaram a sua liberdade para nós, para a igreja, porque a gente sabe o que é melhor para eles. Eles não querem pensar, eles não querem refletir, eles não querem tomar decisões. Eles ofereceram a liberdade para nós, e a gente diz para eles o que eles têm que fazer, e eles nos amam. Você fica com essa história de liberdade, mas não funciona. Veja a genialidade do Dostoiévski. Quantas vezes você traz a Bíblia, o pastor está lendo aqui, você reflete: será que o pastor está falando? O pastor está falando, deve estar certo mesmo. Quantas vezes a igreja: não,
Você entrega a sua liberdade de pensamento, porque tem gente que prefere morrer a ter que pensar, né? E então, o Dostoiévski diz isso, e o grande inquisidor diz isso. E o que a reforma resgatou, senão a liberdade de pensamento? E ele diz mais, ele diz: a verdade não é importante, importante é a ordem que a igreja impõe sobre as pessoas. É o que a gente manda as pessoas fazerem, a gente organiza, é isso que importa, a verdade não é importante. E terceiro, Jesus, a gente precisa do poder temporal, a gente precisa do poder político, a gente precisa disso. Agora você ficou com esse negócio aí de humildade, isso não funciona. Amanhã eu vou mandar te queimar, o inquisidor, amanhã você vai queimar na fogueira. E o Jesus só ouvindo. Chegue na sua casa, vá lá no YouTube, põe lá o grande inquisidor. Já você vai ter preguiça de ler, então ouça o grande inquisidor, ouça lá. Ouça esse negócio e põe o tutano para funcionar, põe a cabeça para funcionar. E aí, ele fala isso para Jesus e Jesus não fala nada. Aí ele fala: você não vai falar nada? Na cara de Jesus, aí Jesus levanta, vai até o velhinho lá, põe a mão na cabeça dele assim, e o beija. O grande inquisidor fica desconcertado. Assim, abre a prisão e fala: pode sair, vai embora, não volte nunca mais. Esse texto do Dostoiévski, irmão, isso serve para a igreja romana, ortodoxa, presbiteriana, pentecostal, para toda igreja. Tem a igreja dos homens e tem a igreja de Jesus. Isso serve para mim, serve para você. Isso serve para todo mundo. Isso é para todo mundo. A verdade não é importante, o que é importante é a ordem, é ir bem, é as coisas estão acontecendo. Ah, mas o fulano está mentindo, o fulano está roubando. Não importa, o importante é que está crescendo, está avançando, o dinheiro está entrando, a igreja está... Não, mas ele está fazendo coisa errada. Não, isso não importa, o que importa... A verdade não importa. Ele viveu a mentira, a verdade não importa. Essa é a voz da mentira. E o Dostoiévski percebeu isso, e isso, irmãos, é o problema hoje. Isso é um problema para nós. Eu já vi pessoas falando assim: aquele pastor ele é pilantra, mas Deus opera através dele. Por isso que eu sigo ele. Ele é um 7-1, mas Deus faz cada milagre na vida dele. O diabo também faz milagre, irmãos. Você entendeu? A igreja dos homens, o que o Pedro diz aqui, Jesus, Pedro, isso é de Satanás, porque você está cogitando as coisas do homem. As coisas do homem é centralizado no ego do homem. As coisas do homem, fala assim, tem pena de você mesmo, Jesus. Esse negócio de sacrificar, de morrer, de servir, de amar, isso é bobagem. Você precisa de imagem. Você precisa de ostentação, você precisa de poder humano, é isso que as pessoas querem, é isso que elas buscam. Você precisa afagar o ego da pessoa para ela se sentir importante, para ela se sentir melhor do que as outras. As pessoas estão buscando ir numa igreja onde ela se sinta superior demais, que ela sinta que ela é mais importante, que ela é isso, que ela é aquilo. Você fica com essa conversa. E aí Jesus diz: Pedro, isso é coisa de Satanás. Isso é coisa de Satanás, isso não é coisa de Deus. Isso não é a visão que Deus tem. E aí, irmãos, como é que a gente sabe, a nossa igreja, que é uma igreja local, como é que a gente sabe que a gente está andando no caminho da igreja de Jesus? Que a gente está sendo a igreja de Jesus, que a gente está fazendo o que Jesus quer. O caminho de Jesus é da cruz, é da morte, é do sacrifício, é do amor, é da entrega. O caminho de Jesus é dar a sua vida. O caminho de Jesus é amar as pessoas. Esse é o caminho de Jesus. Como é que você julga se uma igreja é boa ou não?
Se os seus membros, os seus crentes estão buscando, crescendo, servir, amar, doar, se entregar, esvaziar do seu ego, perder, abrir mão para abençoar os outros, como é que você sabe que a igreja está crescendo? Se ela vive para a glória de Jesus. Um detalhe, por exemplo, um detalhe simples, o nosso irmão Lion ali fez uns bonés para a igreja, e ontem eu usei esse boné na caminhada lá, Igreja Presbiteriana Maranata. Você sabe que até isso me incomoda? Se o Lion tivesse me perguntado antes, pastor, vou fazer uns bonés com o nome da igreja. Eu falei, Lion, é melhor colocar Jesus salva. É melhor colocar Jesus te ama. Fala assim, isso não tem nada a ver, pastor, precisa divulgar a igreja, precisa divulgar a igreja, precisa convidar as pessoas, precisa fazer a igreja, precisa crescer, precisa. Mas é que a igreja existe não para ela mesma. A igreja não existe para fazer propaganda para ela mesma. A igreja não existe para falar assim, que igreja boa é essa igreja. A igreja existe para dizer assim, Jesus é o Senhor, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é o centro, é por causa de Jesus que a gente se reúne, é por causa dele que a gente está aqui. A igreja é só um meio para a glória de Cristo. A igreja existe para glorificar o nome de Jesus. Então quando você vê marcas, nome, não precisa reforçar a marca, precisa fazer isso, precisa fazer, é necessário, é importante, mas não é essencial. O objetivo da igreja é que Jesus seja conhecido, proclamado, adorado, servido, é Jesus. Então quando a igreja se torna o fim, ela está se tornando a igreja dos homens. Quando a igreja é um meio para Cristo e a sua glória, ela está de acordo com Cristo. Você entendeu? Então cuidado, irmãos, cuidado com igrejas que fascinam muito, com igrejas que funcionam como franquias, por exemplo. Igrejas que funcionam com metas financeiras. Igrejas que funcionam como nós precisamos fazer isso, precisa fazer aquilo, bater metas financeiras como uma empresa. A igreja precisa de uma gestão, precisa de uma organização, precisa. Mas essas coisas começam a contaminar, começam a misturar. E a gente tem que preservar a pureza da missão da igreja de Jesus. A igreja existe para Cristo. Qual é o diferencial da igreja de vocês? É que nós queremos servir a Cristo, servindo as pessoas. Nós queremos amar a Deus amando o próximo. Qual é a marca? Nós queremos esvaziar de nós mesmos, nós queremos abençoar outras pessoas. Se nós quiséssemos que a gente já tivesse construído aqui o nosso projeto, a gente poderia já ter feito isso. Mas você vai abrir mão de servir os missionários, servir os necessitados, servir os que precisam. Você vai abrir mão de algumas coisas, não, vamos erguer aqui o que a gente precisa erguer para a nossa igreja, para o nosso templo, para a gente ter sala suficiente. Mas o prédio é um meio. O prédio é um meio para que os irmãos se amem, sirvam e glorifiquem a Cristo, mas não é um fim. Eu já acho que tem templo demais no mundo. Tem templo demais no mundo. E os lugares mais ociosos do mundo são os templos. Tinha que servir a cidade, servir a sociedade. Tinha que servir as pessoas. Tinha que servir os que precisam. Mas não, vamos construir, porque todo mundo vai ver. Já pensou construir um prédio ali e falar, olha o prédio que o pastor Gelson construiu, já pensou? Aí põe uma placa com o meu nome. É o próprio nome de Satanás, você entendeu? Sim, entendeu? Coloca o nome do prédio grande lá, olha o que o pastor Gelson construiu. É o Satanás. Um dia o irmão, quando ele terminou isso aqui, veja pastor, tudo isso foi o senhor que fez. E quase que eu respondi para ele, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Isso é a conversa de Satanás, irmão. Isso é a conversa do diabo. Irmãos, coisas pequenas vão contaminando, vai crescendo, vai misturando, vai corrompendo as pessoas. Aí hoje você vê igrejas que parecem shopping center, e as pessoas ficam admiradas, olha essa estrutura, olha isso, e Jesus falou para os discípulos, quando eles falavam do templo assim, não vai ficar pedra sobre pedra,
Não vai ficar pedra sobre pedra. O templo que o Espírito Santo quer habitar é em você. O templo lindo, glorioso, maravilhoso é o Espírito Santo vivendo em você, não só no domingo, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, no seu dia a dia, você revelando Cristo pelo seu testemunho de vida. Você mostrando Cristo, esse é o templo vivo, essa é a pedra viva, somos nós. Então a igreja começa, quando ela fica admirada com ela mesma, quando ela fica assim, olha como nós somos, olha, nós somos a melhor igreja, nós somos a melhor referência, a igreja agora tem uma visão, se a melhor igreja da cidade. Isso, irmãos, é a semente de Satanás. Até a igreja tem que diminuir para que Cristo cresça. Terminando esse culto, você não tem que sair aqui admirado com pessoa nenhuma, você tem que sair aqui adorando o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Que o eu diminua e que Cristo cresça. Essa é a missão da igreja. Tem um outro livro que eu quero sugerir, eu até coloquei ali para eles colocarem a foto. Desafiar você a ler esse livro. Criar um clube do livro aqui para o ano que vem. Um livro por mês, certo? Um livro por mês. Você vai fazer esse compras, vou ler um livro por mês. E esse é um dos melhores que eu li esse ano. Talvez o melhor livro que eu li esse ano. E eu li alguns, hein? Opressores e Santos. John Dickson, historiador, professor universitário, PhD em História, australiano. E o John Dickson, esse é um livro bom, porque esse livro te poupa de ler outros 40 livros, entendeu? Porque ao ler esse, você não precisa ler 40 livros. Ele debateu muito com os ateus do Reino Unido, dos Estados Unidos, hoje ele mora nos Estados Unidos, debateu muito com os ateus que falaram assim, o cristianismo fez mal, o cristianismo matou, o cristianismo fez isso, é guerra, inquisição, cruzadas, não sei o quê. Aí o John Dickson foi estudar esse negócio. Foi estudar as cruzadas, foi estudar a inquisição, foi estudar Constantino. Então hoje na internet o que você ouve de bobagem, de gente falando de coisa que não sabe nada. Ele foi nas fontes primárias, ele foi nos estudiosos, as teses de doutorado, e escreveu esse livro. Então você poderia ler esse livro, porque ele vai mostrar para a gente que hoje, tudo de bom que existe no mundo ocidental, política pública, dos pobres, escola pública, hospital, educação, direitos humanos, vai mostrar como lá na Roma do século IV, quando Teodósio oficializou o cristianismo, e ele vai dizer, até aquele tempo não tinha essas coisas, não tinha, pobre estava lascado, e o cristianismo, e ele vai mostrando as coisas erradas, que os cristãos fizeram, e quando a igreja brilhou, e aí você vai ver na história da igreja, quando a igreja cogitou poder terreno, temporal, riqueza, poder, política, aí a igreja envenenou-se na guerra, na corrupção. Quando os cristãos abriram mão, despojaram, esvaziaram, quando os cristãos abriram mão e agarraram a Cristo, as coisas mais lindas e extraordinárias, e o mundo hoje é influenciado pelos cristãos do passado. E aí, hoje, por exemplo, o movimento ateísta do Reino Unido praticamente acabou. O que aconteceu lá? Os ateus, Richard Dawkins e outros, o que aconteceu? Alguns deles se converteram a Cristo, mas o que aconteceu com o movimento ateísta? O prefeito de Londres é muçulmano. O islamismo está entrando na Inglaterra, no Reino Unido, e quando o Richard Dawkins entra no metrô, começa a ver textos do Alcorão. Aí ele falou, é melhor eu ser cristão do que ser muçulmano. Aí um outro ateu percebeu tudo que existe hoje, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade de mercado. Quem que garantiu isso para o mundo ocidental? O cristianismo. Então os caras falaram assim, não, vamos voltar todo mundo para ser cristão. Praticamente. O movimento ateísta falou assim, o que vai vir aí é o fanatismo, e o cristianismo é a melhor coisa que o mundo já fez, é a melhor coisa que surgiu nesse mundo, tudo de bom que existe no mundo ocidental é fruto do cristianismo. Então leia esse livro, mas quando que os cristãos abençoaram? Quando eles abriram mão,
quando eles deixaram de pensar em si mesmo. O que o Pedro? Pense em você mesmo, Jesus. Pense em si mesmo. Pense no seu nome, pense nas suas posses, pense, o diabo faz isso, enche o seu si mesmo. Enche você. E Jesus se entregou, se sacrificou por amor a mim e a você. Qual é o caminho da igreja? É ela servir a Deus servindo o próximo. É ela viver não o amor ao poder, mas o poder do amor. É a igreja que ama as pessoas, que não vê as pessoas como meio. Imagine se eu fosse um pastor que tivesse que bater meta financeira. Igual tem igreja aí, eu ia olhar para esse irmão pode contribuir. Eu fiz um propósito, irmãos, eu não sei quem dá, quanto dá e como dá aqui para a nossa igreja. Eu fiz os propósitos diante de Deus, eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Porque eu não queria olhar para uma pessoa e pensar nesse tipo de coisa. Eu não tenho a mínima ideia. Quem dá, quanto dá, quem contribui, quem não contribui. Para olhar para todas as pessoas do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo respeito. A igreja que serve, que olha para as pessoas com amor, que não vê as pessoas como um meio para atingir um objetivo. A igreja por si mesma. As pessoas nesse mundo impessoal, que está tudo impessoal, a igreja precisa ser a igreja da pessoalidade, irmãos. Anonimato, massificação, multidões, nunca foi o caminho da igreja de Jesus. Igreja de Jesus é pessoalidade, é olho no olho, é relacionamento, é saber o nome. Igreja de Jesus não é um auditório que você entra e sai. Igreja é uma família. Igreja é uma família. Então, se Deus perguntasse para mim, pastor, o senhor quer 1000 pessoas, numa igreja de 1000 pessoas que frequentam o domingo à noite, ou você quer 30 que ama Jesus? De verdade. Quanto você quer? O que você quer? É óbvio que é 30. É óbvio que é 30. Não adianta você ter uma massa, um grande auditório de gente que não ama Jesus, não conhece a Jesus, não serve a Jesus, não se dá por Jesus. Porque com 30 pessoas você alcança 1000, mas alcança com o evangelho, não com o auditório, não com show, mas com a consciência, com a liberdade, com o entendimento, com o crescimento da consciência. Essa é a igreja de Jesus. Então igrejas que massificam, que tornam anônimo, que tornam você um meio, um objeto, foge disso. A igreja de Jesus é pessoalidade. Você acha que Jesus poderia ter tido 200 discípulos? Você acha que Jesus poderia? Ele tinha poder para isso, mas não, ele se dedicou pessoalmente a 12 pessoas. Ele tinha 70, 120, mas ele conviveu com 12. Então, esses planos megalomaníacos, de grandes auditórios, cuidado com isso, a igreja é pessoal. A igreja sabe o nome. A igreja as pessoas se conhecem, porque igreja é família. Amém? Essa é a minha visão para essa igreja, essa é a visão dessa igreja. E na sexta-feira, à noite, nós fomos convidados para participar da inauguração da creche aqui da nossa cidade. A nossa associação assumiu mais uma creche, a convite da prefeitura, nós aceitamos, e na sexta-feira foi a cerimônia. E eu não tinha ideia, né, de como seria aquela cerimônia, mas aquela cerimônia foi muito concorrida, porque o nome dessa creche leva o nome de um menino, de um garoto aqui da nossa cidade, que morreu em 2022, e foi uma cerimônia muito linda, muito emocionante, e estava ali todas as autoridades aqui da cidade, estavam ali presentes. Eu fiquei surpreso com tanto de gente ali presente, prefeitos de outras cidades, e ali foi falado sobre a vida desse menino, Cláudio Pérez Neto, o Neto é o nome da creche, e todo mundo ali chorou. O menino que nasceu muito doente, mas que
como ele tinha uma iluminação de Deus na vida do menino, uma fé, uma confiança, uma devoção a Jesus. O pastor da família lá falou, o tio falou, todos os crentes falaram do menino, uma coisa extraordinária. A minha explicação, você que nos segue aqui no JVJ, a minha explicação é que o menino, por causa das enfermidades, ele não teve tempo de construir o seu ego. Ele viveu no nível da alma. Ele orava pelas pessoas, ele impunha a mão, ele amava as pessoas. E ele falou assim, o que resumiu os 14 anos de vida desse menino? Amor. E aí ele gostava muito do prefeito, do João Cury, do Pardini, estava sempre envolvido no secretariado, envolvido em servir e ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas e servir a cidade. Não ficou ninguém ali sem ficar emocionado com a história do menino, que até os 6 anos não comia, era tudo por som da alimentação, 27 cirurgias, sem reclamar, louvando a Deus, orando, buscando o Senhor. Então esse menino é a expressão do que é a igreja. Quando ele morreu, todos reconhecem e veem algo nele, que viu nele algo diferente. Voltando à história de Dostoiévski para concluir, quando o Ivan termina a história do grande inquisidor, o seu irmão Alyosha se levanta, coloca a mão no rosto dele e dá um beijo no seu irmão. Aí o Ivan, desconcertado, sai e fala para o seu irmão assim, meu irmão, se algum dia eu amar, é porque eu vou lembrar de você. A igreja, o Cláudio e o crente, o discípulo de Jesus, ele tem esse poder de mostrar, de ensinar, de inspirar as pessoas a aprenderem a amar como Jesus amou. E isso faz toda a diferença. Isso muda o mundo. É para isso que a igreja existe, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a ser a verdadeira igreja de Cristo, a ser a igreja que não se encanta com ela mesma, a igreja que não se impressiona com ela mesma, mas a igreja que sempre é cativada, é fascinada, é atraída por Jesus e pelo seu amor. A igreja que não segue o caminho da glória humana, do aplauso humano, do poder humano. A igreja que segue o caminho da obediência, da cruz, do serviço, da entrega. A igreja que aprende a amar como Jesus amou. Livra-nos da igreja do homem. Livra-nos da igreja do ego. Livra-nos da igreja da competição, do dinheiro. Livra-nos da igreja da ostentação. Leva-nos para ser a igreja humilde de Jesus de Nazaré. A igreja que se esvazia para que Cristo cresça, para que Cristo seja o centro, seja o Senhor, seja adorado, seja amado, seja o cabeça, o fundamento, o objetivo dessa igreja. Ajuda, Senhor, essa igreja aqui a ser fiel a Jesus. Que nós sejamos servos, somente servos, inúteis do Senhor Jesus Cristo. Faça os nossos olhos brilhar, Senhor, não pelas coisas desse mundo, não pelo poder desse mundo, não pelo reconhecimento dos homens. Faça os nossos olhos brilharem para mostrar o amor de Jesus, servindo o pobre, o necessitado, evangelizando, pregando, enviando missionários, levando o evangelho de Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem. Faz isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos consagramos a Ti nesse sentido. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.